Olá, seja bem-vindo a Entreter e Conhecer, eu sou André Gussi e hoje nós veremos como o embate de Gaara e Naruto nos ajudam a entender a como transformar-se em um super-homem. O que é aquilo? Calma, não é esse herói da DC não que usa uma cueca vermelha em cima da calça e sai voando por aí. É a ideia de Nietzsche, no qual nós temos uma outra tradução também, que é o além-homem. Ideia essa que, em resumo, nos mostram como é que devemos ser uma pessoa que busca sempre a superação. Não fique se lamentando da vida, entre outros fatores. Fique até o final do vídeo que você entenderá como que o Narutinho e o Gaara conseguem nos trazer essa ideia. E o melhor, essas reflexões nós podemos trazer para o nosso cotidiano. Ou seja, mais uma vez eu estou mostrando como é que animes podem trazer algumas reflexões que usamos no nosso dia a dia. Primeiro, eu gostaria aqui de trazer uma ideia de Nietzsche, no qual o mundo é desprovido de valores. Ou seja, não existe nada fixo pré-estabelecido que é certo ou errado. Quem é que determina isso? As pessoas. Então, você, eu, podemos ter padrões, podemos criar ideias diferentes. Isso não nos torna nem melhor, nem pior. E no universo de Naruto, isso é muito presente, uma vez que todas as aldeias ali têm um ideal diferente de agir, de como criar seus ninjas, das ações que acham correta e tudo mais, até mesmo a forma como eles tratam as crianças, que para muitos aqui ficariam indignados de abandonar uma criança assim ao bel prazer, ou na casa aqui duas, né, que é o Naruto e o Gaara. E o embate desses dois nos deixa isso muito claro, porque o mundo existe uma pluralidade de opções, e nós que escolhemos os caminhos que vamos tomar. Tanto o Naruto quanto o Gaara têm um histórico parecido. E ambos reagiram de forma diferente com o abandono que eles tiveram ali na infância. Podemos dizer que cada um trilhou para caminhos diferentes. No entanto, no embate entre Naruto e Gaara ali na terceira temporada, vai mudar definitivamente a vida do Gaara. Calma que a gente já chega lá. Como nós sabemos, o Gaara recebeu o espírito da areia, que seu próprio pai o colocou, e nisso sua mãe já morre ao dar à luz a esse personagem. E, consequentemente, todo mundo da aldeia tem medo do Gaara, o exclui, sendo que ele era um menino bom. No entanto, o pai dele provocou o ódio nele para que o espírito consumisse, forçando o seu tio, que era a pessoa mais próxima a ele, a tentar assassinar o Gaara. E a partir desse momento, assim, vamos dizer que o coração dele foi partido e ele deixou-se consumir pelo espírito maligno da areia. Já o Naruto, que tem a raposa de 9 caudas dentro dele, também aconteceu algo muito parecido, sendo excluído e sempre colocado de lado. No entanto, a resposta dele foi diferente. Ele tentou provar, e provou, né, conseguiu, que ele, independente do que ele tenha dentro dele, ele é uma boa pessoa, é uma pessoa forte e esforçada, e para mostrar isso da melhor forma, ele se tornaria, ou se tornou, em um Hokage. Aqui eu quero entrar em um outro conceito de Nietzsche, que é a vontade de potência, que segundo esse autor seria a força motriz da vida. Que o que seria essa ideia? Que viver é querer tornar mais de si mesmo. Então, nossa vida tem os impulsos que nos empurram para fazer. E a gente tem que abraçar esses impulsos e potencializar. Então, sempre que a gente tem um sentimento, nós queremos mais e mais. E essa vontade é que acaba empurrando as nossas vidas. Nós temos dois tipos de vontades, né? Uma positiva, é que expande, que se reafirma, e a negativa, que retrai aquelas pessoas recalcadas. E aqui eu faço uma pergunta a você. Qual desses dois tipos de vontade de potência o personagem Gaara tem? A ativa ou reativa? A positiva ou a negativa? Vamos voltar um pouquinho na história, na infância do Gaara. Quando ele sofre todo aquele preconceito, aquela discriminação por o fato dele estar com espírito e ninguém o julgando pelas características dele, qual que vai ser a saída que ele encontra? Em matar. Que ele mostra, que ele mesmo fala, que ele só se sente vivo quando mata. Enquanto tiver pessoas para matar, ele terá o propósito para viver. Então, num primeiro momento, nós poderemos pensar que ele era uma pessoa ativa, que a sua vontade de potência então é matar para se tornar mais de si mesmo. No entanto,
Não é bem assim. O próprio Nietzsche afirmava que para você se tornar uma pessoa além do que você é, para se tornar um super-homem ou além o homem, você tem que enfrentar suas dores, você tem que olhar para o seu abismo e você evitar sentir esse sofrimento buscando suportes como a bebida, drogas, comida, videogame, TV e no caso o Gara. Matar as pessoas é um sinal de fraqueza. Por quê? Eu só me torno mais forte quando eu enfrento aquilo que está me torturando, aquilo que está me fazendo mal. E só quando eu consigo superar essa situação que eu vou além. Então, o ato de ele matar é para fugir da dor. Quando ele sente aquilo tudo, ele fica com aquela dor de cabeça, ele não quer pensar, ele invoca o espírito dele, ele faz um monte de coisa para não ter que lidar com essa situação. Coisa que foi totalmente diferente com Naruto. Em vários flashbacks, mostra o Naruto deprimido, triste, lidando com a situação que ele estava vivendo por ter a raposa de 9 caudas lá com ele. Sem entender muito, mas ele ia seguindo. Tanto que ele colocou, para mostrar que isso não é verdade, que eu não sou uma pessoa ruim, eu vou me tornar um Hokage. E ele foi lutando para isso, se esforçando cada vez mais e mais, indo além do que as pessoas pensavam ou acreditavam que ele seria capaz de conseguir conquistar. O próprio fato de ele conseguir passar na prova para se tornar um ninja, de ele estar na equipe liderada pelo Kakashi, junto do Sasuke e da Sakura, ali montando um elo entre eles, e ele vai mostrando e as pessoas vão percebendo que ele não é uma pessoa ruim, sem instabanada, sem preparo, sem um tato, sem um cuidado. E mesmo sendo um derrotado, um fracassado, ele está no processo constante de superação. Não é porque ele errou uma, duas, três que ele desiste. Ele persiste, ele é resiliente. E voltando aqui para Nietzsche, esse autor afirmava que a vida é uma eterna superação. Então, quando você encontra essas dificuldades e você consegue superar-se, você não é derrubado, você cresce. Tem uma frase aqui no Brasil que a gente usa: o que não me mata me deixa mais gordo. E a versão do Nietzsche é: o que não me mata me deixa mais forte. Porque se eu conseguir sobreviver a isso, eu me torno uma pessoa mais potente. Daí eu expando mais de mim mesmo. Só que tem um detalhe: essa ideia da vontade de potência não é um princípio que gera conflito, que gera atrito, no caso que o Gaara estava fazendo. Porque ao ele matar as pessoas sem nenhum propósito, ele está fazendo algo ruim, ele está se tornando um psicopata. Então não segue o princípio da vontade de potência. Já o Naruto, sim. Não por menos que após o embate deles lá na floresta, onde o Naruto sempre se superando e mostrando que o Gaara não é forte o suficiente, que aquela busca de poder dele não levava a nada, o Gaara percebe: meu, esse cara me deu uma lição. Eu aprendi com isso. E aqui entra um outro ponto de Nietzsche. Nós não podemos nos arrepender das nossas vidas. Nós somos o que somos por tudo que passamos. Só que, para você ser um super-homem, ou seja, superar suas situações, você tem que ter paixão pela vida, por aquilo que você faz, coragem e determinação. E foi justamente o que o Gaara fez. Ele percebeu o erro dele e ele mudou as suas ações. Tanto que lá no futuro nós podemos ver o progresso do Gaara, que ele deixa de ser aquele cara sociopata ou psicopata, se preocupa com a aldeia dele, se tornando um líder muito bom para o seu povo e as pessoas se preocupando com ele, não o julgando pelo espírito da areia. É quase insuportável, não é? A sensação de ser sozinho. Eu já estive lá, naquele lugar escuro e solitário. Eles me salvaram da minha solidão. Eles foram os primeiros a me aceitar como eu sou. Mas por quê? Por que faria isso por alguém se não por si mesmo? Então fica assim. E aí, ficou claro para você como que o Naruto nos mostra como se tornar um além-homem? Ou seja, como a gente superar as nossas dificuldades, não negando a vida, e sim buscando sempre aprimorar e superar as nossas situações? Compartilhe conosco aqui nos comentários o que mais chamou a atenção nisso. E você, consegue trazer esses exemplos para a sua vida? Há pouco eu falei do amor fati e eu já tenho um outro vídeo falando sobre isso, no qual eu mostro o embate entre Naruto e Neji,
mostrando o amor pela vida como ela é, sem ficar se lamentando, que vida ruim, que vida chata. Fica aqui o card para você assistir e um link nas descrições. Então é isso, e para fechar, quero agradecer a Lilian, minha esposa, na estrutura e ajuda que ela dá com o canal. Muito obrigado, amor. E lógico, não poderia deixar de agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até um desses 2 vídeos aqui, hein? Até mais!